da unificação. Ah, depois ficou depois da unificação, né? Ah, beleza, Isso. beleza. Deixa eu beber uma água aqui. Eu tô vendo aqui o relógio. Dá tempo, a gente tem até umas 8 horas. Ah, beleza. Bom, aqui a gente. Veja, esse tema de unificação alemã, a unificações tardias no geral, o Enem não vai cobrar tanto esses processos, que são muitos, cara. Isso é muito complexo de entender. Eu tô dando um sumo do resumo aqui, tanto na Itália como na Alemanha. Mas veja, é muito difícil compreender esse processo. O que você tem que pensar é o seguinte: o nacionalismo, ao lado do cientificismo, ao lado da divisão científica cada vez maior, eu falei isso na minha última aula sobre Revolução Industrial, essa ideologia eugenista, etc., isso tudo está dentro de um rol, né? Dentro de um conjunto do imaginário social que permeia a Europa nessa época, certo? Então, a unificação, essas unificações tardias nos revelam o quê? Primeiro, o ideal de nacionalismo. A Revolução Francesa, eu estou aqui só resumindo, mas essa aula já foi dada e eu falei isso, né? A Revolução Francesa vai começar a pavimentar, a concretizar cada vez mais esse ideário de nacionalismo, para se distanciar dos estados absolutistas, que eram os grandes rivais do liberalismo, do progresso, etc, etc, etc. Tudo isso já foi visto, certo? Então, as unificações tardias, elas refletem esse ideal nacionalista que vai ser uma pauta forte da Revolução Francesa, vai ser uma pauta forte também da Revolução de 1848, que quer por fim, as antigas monarquias absolutistas que ainda insistem em fugir do ideário liberal, certo? E a Revolução de 1848, gente, é fundamental, central para entender isso aqui, certo? Está na aulinha sobre Revolução Industrial, porque a Revolução de 1848, ela vai refletir esse ideário nacionalista, certo? E de que, olha, não queremos mais que esses estados absolutistas, que esses estados monárquicos comandem, enfim, a vida dos nossos países. Nós queremos agora por mais que seja uma monarquia, mas uma monarquia constitucional, nós queremos uma constituição, certo? Nós queremos uma unificação dos nossos territórios, que, se você pegar a Idade Média e a Idade Moderna, é guerra o tempo todo atrás de território, para conquistar território. Então nós queremos uma unificação, delimitar melhor nossas fronteiras, etc. A unificação da Alemanha e a unificação da Itália, ele vai estar nessa esteira de acontecimentos. E a Revolução de 1848 vai ser uma das principais influenciadoras aí desse movimento. Bom, a Alemanha não se chama Alemanha, certo? Nessa época, antes da sua unificação. Ela vai se chamar o quê? De Confederações Germânicas, certo? Essas confederações germânicas, ela é dividida em vários estados, se eu não me engano são 40 estados ou 35, alguma coisa assim. E aí você tem vários estados. Você tem a Prússia, você tem a Saxônia, você tem a Baviera, você tem Württemberg, você tem Hanover, enfim, você tem um monte de estado, certo? E todos eles agrupam essa confederação germânica, certo? E aí você vai ter várias línguas também, não é só a língua alemã, né, a língua saxônica que vai vigorar. Até hoje, né, você tem algumas regiões da Alemanha que falam mais do idioma, falam inglês também, etc. Então você não vai ter uma unificação alguma, certo? E todas essas divisões vão ser aprofundados com o Congresso de Viena, em 1815. O Congresso de Viena ele é resultado das políticas antinapoleônicas que queriam impedir a expansão do liberalismo. A aula sobre Revolução Francesa, enfim, só voltar que vocês vão ver com mais detalhes, certo? Aqui eu estou passando por cima para ninguém ficar perdido. Então, quem que comandava esse território? Quem que comandava boa parte desses estados da Confederação Germânica? Quem dominava esses estados era a Áustria, certo? Então a Áustria vai dominar esses territórios, essas regiões, e também vão
dominar também boa parte dos estados italianos, que a gente vai ver que não é nem Itália, né? É a Península Itálica, certo? Então, por que esses estados vão começar a ficar insatisfeitos com esse protagonismo da Áustria nesses territórios? Porque você vai ter uma série de problemas. Primeiro, você não tem essa unificação, certo? A gente não tem uma língua única. Olha a questão do nacionalismo na minha língua. A gente não tem uma bandeira, certo? E o pior, a gente está sofrendo muito na mão da Áustria. Por quê? Ela domina praticamente as tarifas alfandegárias, então você tem um aumento de impostos imenso. Isso vai dificultar o quê? A circulação de mercadorias nesses estados. A Prússia, se ela quiser comerciar com Hindenburg, ela não vai poder circular suas mercadorias, vender e comprar de uma maneira tão flexível, porque você tem lá a Áustria para poder enfim, taxando cada vez mais essa circulação. E aí você tem a criação eu não sei falar isso de jeito nenhum, que é do Zollverein, né? O que é o Zollverein? O Zollverein é uma liga, é uma tentativa de criar uma liga aduaneira, certo? Entre esses estados germânicos. Uma união alfandegária, vamos dizer assim, certo? Eles vão tentar quebrar com esses impostos interestaduais e tentar unificar um tabelamento único. Isso aconteceu de maneira diferente, claro, mas um pouco parecido com Era Vargas, né? Uma das medidas de Vargas foi querer, que era um tributo do Império, né, e da primeira fase da República, esses impostos muito caros nos estados. Ele queria abolir e padronizar esses impostos, certo? Então, isso queria estimular cada vez mais o comércio entre esses estados, principalmente o comércio do ferro e o comércio do carvão, que são os principais, né? Então, quem é que vai concordar com essa unificação? Quem vai concordar com essa unificação, minha gente, é o rei Frederico Guilherme IV, de Berlim, certo? Berlim, Berlim. E aí, você vai ter uma união. Esse é o primeiro momento da unificação, vai ter o segundo, certo? Nesse primeiro momento, para querer estimular esse comércio, ele vai fazer alianças com a aristocracia rural, chamado Junkers. E essa aristocracia rural, ela está insatisfeita, porque ela pode produzir, mas não pode vender, e também vai se unir com a alta burguesia e o exército. Certo? Então, a alta burguesia e o exército vão se unir com a aristocracia rural, né, e com o Frederico Guilherme para querer disputar esses territórios que a Áustria estava impondo limites, certo? Peraí, deixa eu beber uma aguinha aqui. Bom, então, nesse primeiro momento, você vai ter uma união desses setores, certo? Só que o que acontece? Eu não sei qual ano agora, tá? Mas vai subir ao poder, com a morte do Guilherme IV, que eu falei, o seu irmão, Guilherme I, vai assumir, certo? Vai substituí-lo. E aí só um detalhe, já são quase 7h20. Tu tem como adiantar essa parte da Alemanha, porque senão a gente não vai dar tempo de terminar o assunto. Tá bom. Então, o Guilherme... Não, tudo bem. Então, o Guilherme I, ele vai ter como ministro o Bismarck, e o Bismarck é o que vai aí fortalecer o exército e estimular a indústria bélica e vai guerrear contra a Áustria. Só que ela não vai guerrear de maneira direta. O que acontece? A gente tem que colocar um outro elemento aqui, certo? A Dinamarca, ela não queria ceder seus territórios, que a gente entra aí na Guerra dos Ducados, certo? Que eram os ducados de Holstein e também o da... Eu esqueci agora o outro, tá? Mas enfim, eram 2 ducados. E aí a Dinamarca não queria fornecer os 2 ducados. O que acontece? Os Bismarcks vai se unir com a Áustria, que era sua inimiga, para derrotar a Dinamarca. E aí ela destrói a Dinamarca, pega esses territórios, e aí
essa vitória prussiana vai fazer com que ela possa anexar novos territórios e esses ducados. Só que ela se nega a oferecer um dos ducados para a Áustria. Aí começa uma nova guerra agora entre entre a Áustria e a Prússia. E aí, em 1871, você vai ter uma vitória prussiana, que vai ter uma aliança com vários outros estados, e aí você tem o fim do domínio austríaco, e para finalizar esse período, em 1871, no mesmo ano, você tem a vitória sobre os franceses para pegar a região aí da Alsácia e de Lorena, Alsácia-Lorena, que depois vai ser disputada na primeira ou segunda guerra mundial, me esqueci agora. Bom, e aí você tem o nascimento do Império Alemão, que é o Segundo Reich. É importante também o Segundo Reich tinha que entender os nazistas, né? Porque o Hitler ele se assentava nesse passado heróico do Segundo Reich. Aqui nós temos o território da Prússia, da Alemanha, que vai ser unificado, certo? Bom, aqui agora nós vamos ter a unificação da Itália. Bom, a unificação da Itália é bem mais complexa, mas eu vou tentar agilizar. Bom, você também vai ter essa fragmentação imensa, certo? Na Península Itálica, e boa parte dos reinos, dos estados e dos principados vão ser pertencentes à Áustria, certo? Então, dois reinos aí que vão se destacar nessa época é o da Sardenha e Piemonte, que vão ser governadas pela dinastia de Savoia. Bom, o primeiro, a Sardenha era governado pelo Emanuel I, Vítor Emanuel I, que vai liderar essa unificação no primeiro momento. E o segundo, a gente tem o Fernando I dos Bourbons, que era o da ala dos austríacos, né, dos Bourbons, da casa dinástica Bourbon, né? Então, o primeiro momento dessa unificação vai ser o Ressurgimento. O Ressurgimento de 1815, ele vai ser esse movimento liberal e nacionalista de unificar a Itália. Então, você vai ter vários movimentos nesse momento, liderado pelo Giuseppe Mazzini, que é o movimento Carbonaro, né? Esse movimento Carbonaro vai ser responsável por criar várias sociedades secretas, certo? Que uma é a Jovem Itália, a outra é a Jovem Europa, e essas sociedades secretas vão querer disputar terreno com a Áustria, que mais uma vez dominava boa parte desses territórios. Então a Áustria ela vai ser derrotada em 1836 pela uma união que vai haver entre a França e a Itália, certo? Só que você vai ter um grande problema. Qual o problema? O problema é que a igreja vai ser contrária a essa unificação. Por quê? A gente tem que se lembrar do Estado Pontifício, certo? Os Estados Pontifícios preservavam Roma como um Estado, certo? E aí a Itália vai querer disputar esse espaço. O Papa não vai aceitar, Pio IX, não vai aceitar não vai aceitar esse acordo, vamos dizer assim, e aí você vai ter outras guerras que o movimento vai ser destroçado e você vai ter outras guerras com a Áustria, certo? Mas isso vai mudar um pouco com o Garibaldi. Por quê? O Garibaldi, ele vai ser um dos maiores, ele vai se aliar com o Vítor Emanuel, certo? De Piemonte, e vai justificar agora uma nova guerra com a Áustria, agora com uma aliança com a França, certo? Porque, enfim, para não entrar em detalhes, a França entrou na guerra da Crimeia, e aí os italianos se envolveram, e aí, em recompensa, eles declararam apoio à Itália contra a Áustria. Então, a Áustria é finalmente derrotada, certo? E aí você tem a unificação, em 1871, de Roma, que conseguiu ser anexada finalmente aos territórios da Itália, certo? Mas foi uma treta da bexiga, porque o Papa não permitiu ainda, a Igreja Católica não permitia, e só vai ser resolvido em 1929 com Mussolini, que vai Era isso que eu ia dizer, que o fascismo e a Igreja Católica se alinham nesse ponto. Uhum. E aí você vai ter o Tratado de Latrão, em 1929, para oferecer o Vaticano, o Estado do Vaticano. Né? Enfim, mas aí você tem essa unificação. O que vocês têm que pensar é que essa unificação, esses detalhes, assim, é muita coisa.
Não vai cair isso no Enem, vai cair isso aqui. Por que eles aconteceram? Por conta desse ideal nacionalista que era tributário dessas revoluções de 1848 e assim por diante. Tá? Bom, gente, deixa eu ver. Bom, aqui nós temos. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Bom, esse período, a gente agora vai ter que voltar a falar sobre as políticas imperialistas. Bom, a gente vai ter a Conferência de Berlim, de 1848. A Conferência de Berlim vai ser fundamental para o imperialismo. Por quê? Sabe aquela rivalidade toda que a Europa estava passando naquele momento? Então, aquela rivalidade toda vai ter que ter algum acordo para tentar se resolver aquilo ali, porque aquilo gerou muitas guerras, muitas disputas diplomáticas, etc. E aí, em 1884, é assinada a partilha da África e a partilha da Ásia nessa conferência, certo? A partilha vai haver vai haver a partilha da África entre esses estados, certo? Então, lá para 1914, no ano na Primeira Guerra Mundial, toda a África praticamente pertencia inteiramente aos britânicos, franceses, alemães, belgas, enfim, já falei sobre isso, né? Você também vai ter alguns tipos de resistência, como é o caso da Itália, no caso da Itália, não, da Etiópia com relação à Itália. Marrocos também vai se insurgir. A Ásia, ela ainda conserva, a gente vai ver os mapas, a Ásia ela ainda vai conservar uma extensa área, vamos dizer assim, normalmente independente, vamos dizer assim. Né? A África foi totalmente dominada, colonizada por esses países imperialistas, certo? Então, a gente também vai ter 3 períodos, vamos dizer assim, do imperialismo, que é muito bom que a gente possa pensar neles. Veja só, você vai ter 3, 1980 a 1914. Esse primeiro momento, ele vai ser a formação dos primeiros assentamentos. Né? Então, você vai ter o reconhecimento dessas regiões. Um detalhe aqui, viu? Não é que a África começou a ser descoberta a partir de agora. A gente não pode esquecer que há todo um passado colonial antes da Revolução Industrial. Então, boa parte dos rios, boa parte das zonas estratégicas de rotas fluviais e terrestres já tinham sido reconhecidas pelos europeus, certo? Então já havia um certo amadurecimento cartográfico com relação a essas áreas da África. Então esse primeiro período se caracteriza pelo estabelecimento de bases de exploração, né? Protetorados, você vai, enfim, a fixação de órgãos burocráticos das metrópoles nas colônias. No segundo momento, nós temos 1914 a 1945, período de guerras aí, em que você vai começar a ter uma crise cada vez maior do relacionamento entre as metrópoles e essas colônias, certo? Então você vai ter uma resistência cada vez mais acentuada e uma crise cada vez maior. E, por último, vai de 1945 a 1960, que é quando você tem os movimentos nacionalistas africanos, né? Os movimentos de descolonização, os movimentos pós-coloniais. Então você vai ter aí o pan-africanismo, o pan-islamismo, enfim, certo? E em seguida nós vamos ter 3 formas de dominação, certo? Que dominações são essas? A primeira é uma sujeição basicamente que sistemática desses povos europeus aos povos colonizados. É o caso da África do Sul, por exemplo, né? Em que você vai ter uma sujeição praticamente completa daqueles povos. Depois você vai ter uma segunda forma de dominação que é, olha, uma autonomia, vamos deixar aqui os africanos e os asiáticos ter uma dominação relativa, certo? Então, a gente não vai dominar eles de uma maneira tão brutal, com o uso do exército, etc. E vamos tentar fazer certas mediações, vamos reconhecer certas regiões, vamos dar alguns direitos às autoridades da África e da Ásia, mas vamos impor, sim, nossos objetivos, certo? Essa autonomia ela vai ser até o momento que houver resistência. Se tiver resistência, aí a gente tem a primeira forma, que é a dominação completa. No terceiro, nós temos
mecanismos de dominação institucionais. Alguém está falando aí. Teria como... Foi mal. Ah, tudo bem. O terceiro, nós vamos ter formas, mecanismos institucionais, órgãos institucionais burocráticos dentro dessas colônias. Então, as escolas, por exemplo, são desses mecanismos, certo? Para a gente poder fazer essa dominação mais sutil, vamos dizer assim. Né? O governo britânico, por exemplo, se caracterizou mais pela administração direta, né? pela sujeição pura, certo? A França, por exemplo, ela buscou uma dominação mais autônoma, vamos dizer assim, certo? Mas nem todos os países, certo? Enfim. Mas veja só, nessas três formas de dominação, você vai ter a pilhagem, certo? Você vai ter a exportação de capitais, você vai ter a exploração de matérias-primas, todas essas formas de dominação. O que vai mudar são as formas, certo? Um outro ponto que a gente não pode perder de vista é a cooperação dessas populações, certo? Para você ter ideia, os britânicos, no século XIX, só usavam 6 mil funcionários, 6, 7 mil funcionários administrativos para governar essas regiões, né? 6 mil funcionários britânicos, mas contava com mais de 200, 300 milhões de indianos, por exemplo, ou de africanos, certo? Então, vai haver uma burocratização dessas regiões, certo? Essa submissão vai ser feita também de maneira burocrática. Então, via serviço militar obrigatório, certo? Para que eu possa montar meus próprios exércitos, que vão ser úteis, aliás, para a Primeira Guerra Mundial, né? Então, você vai ter serviço de correio, escritório, certo? Estabelecimentos jurídicos, estabelecimentos fiscais, enfim, uma série de instituições que vão operar dentro dessas regiões com o auxílio das populações dominadas, certo? Bom, por último, nós temos a dominação da China e a Guerra do Ópio, que assim, há várias guerras também, certo? A Guerra dos Boeres, a Guerra no Egito, certo? Mas a Guerra do Ópio talvez seja uma das mais conhecidas, né? E que cai com certa frequência. Bom, a China, minha gente, desde o século XVI, que ela já reconhecia a presença de holandeses, de portugueses dentro de seus territórios, certo? Então, não há muito de novo no século XIX essas intervenções, principalmente dos ingleses, sobre seus territórios. No entanto, qual a diferença da China para a África e para a Índia, por exemplo? É que a China ela já vai ser muito mais organizada e ela vai resistir muito mais a essa força imperial, certo? Então ela já vai olhar com certo desprezo esses invasores europeus, certo? Mas a Inglaterra vai tentar forçar cada vez mais a sua atuação comercial dentro da China. Ela já comercializava, por exemplo, tecidos com os chineses, e outros produtos, certo? Mas você vai ter um grande consumo também do ópio, que era consumido pela Índia e vendido pelos ingleses. Mas essa venda era proibida dentro do Império Chinês, certo? Então, o consumo, desde 1800, basicamente tinha sido proibido. No entanto, a Inglaterra queria forçar esse comércio de qualquer maneira. Então, em 1639, o imperador chinês, por conta dessa insistência dos ingleses, confiscou esses produtos, essas drogas, e fez uma intimidação aos ingleses. Olha, se vocês não pararem com isso, a gente, enfim, vai proibir de vez e vai tentar resistir de maneira mais dura a essas suas intervenções. O que acontece? A Primeira Guerra do Ópio, que data aí de 1939, certo? Essa guerra foi péssima para a China, porque ela perdeu a guerra e teve que assinar o Tratado de Nanquim. Esse tratado ele foi horrível para a China, porque isso fez com que a intervenção da Inglaterra se tornasse cada vez maior, porque
o tratado previa que a China cedesse algumas regiões, como é o caso de Hong Kong, e os ingleses começaram a dominar grandes portos estratégicos para o comércio do ópio e também o comércio de outros artigos, certo? Bom, em 1958 se inicia uma nova guerra do ópio, uma nova guerra do ópio, porque nesse mesmo ano os ingleses são atacados mais uma vez pelos chineses, vários navios são capturados, certo? E nessa nova guerra que se inicia, a China perde mais uma vez, tem que assinar outro tratado, que é o Tratado de Tientsin, um negócio assim. E aí que os portos são cada vez mais abertos e o comércio do ópio foi generalizado. Então, o comércio chinês ficou aberto, basicamente, aos seus portos, para a dominação de outras nações. Então, o Império japonês vai ter uma força muito grande, o Império francês vai ter uma intervenção cada vez maior, certo? E, principalmente, não só no comércio do ópio, mas no comércio do carvão e no comércio também do ferro, certo? Bom, aqui eu coloquei uma observação que, veja só, as teorias racistas, elas não foram uma coincidência com o imperialismo. Elas foram a base dele e fomentada pelas nações capitalistas. Veja, gente, essa ideia racista, ela não é uma coincidência com o capitalismo no século XIX. Coincidiu. Não. Ela foi formada não só nessas universidades, mas foi financiada, foi capitaneada por essas mesmas empresas, por esses mesmos estados, certo? Então, o racismo moderno, como a gente conhece hoje, ele está diretamente vinculado com o capitalismo financeiro, está diretamente ligado com o capitalismo imperialista, certo? E não achar que são coisas diferentes, vamos dizer assim. O racismo foi uma das bases e continua sendo uma das bases simbólicas e imaginárias principais do capitalismo, até os dias atuais. Bom, aqui eu tirei um depoimento de um dominador europeu que foi tirado do livro do Elikia Bucoluco. E ele, no seu livro África Negra, isso aqui é um depoimento de um colonizador. Aqui ele diz: a primeira coisa que impressiona o europeu acabado de desembarcar no Congo é a extrema facilidade de vida que o país oferece ao indígena. E precisamente essa extrema facilidade de ordem material que foi e que será a causa do desastre da raça preta. Com efeito, o seu caráter não foi temperado como o nosso. Olha, a ideia de eugenia, etc. Isso era capitaneado, né, gente, pelo capitalismo. Isso era capitaneado pelos grandes bancos, pelas grandes campanhas, pelos grandes trustes. Então, esse ideário era a força que legitimava o imperialismo, certo? E a dominação imperial. Por séculos de lutas cotidianas pelo pão de cada dia. De modo que o negro não sabe mais nem por sombras querer. O infeliz é improvidente, despreocupado ao extremo, preguiçoso, incapaz de continuidade no esforço e sequência nas ideias, e inacreditavelmente rotineiro. Em duas palavras, é um débil mental. Por conseguinte, teria forçosamente de adquirir e adquiriu todas as tareas dos débeis. A falsidade, o gosto pela mentira e pelo roubo. A sensualidade, o servilismo e a insensibilidade. Aquela coisa, a Europa é a alma, a África e a Ásia e, por extensão, a América são o corpo. E nós devemos humanizar esses povos, certo? E ele finaliza. Em contrapartida, também tem as suas qualidades, a modéstia, no sentido em que se aparece perfeitamente de sua inferioridade, a ausência de maldade e de rancor. Para os ter, precisará de vontade. Ter também paciência, uma paciência infinita. Em suma, apesar dos seus defeitos, é até simpático, mas do ponto de vista moral, nele lavra-se um solo pobre, certo? E, para finalizar, a gente tem uma filósofa, né, que vai refletir
isso que é a Hannah Arendt. Aqui ela vai dizer: a raça foi uma tentativa de explicar a existência dos seres humanos que ficaram à margem da compreensão dos europeus e cujas formas e feições de tal forma assustavam e humilhavam os homens brancos, imigrantes ou conquistadores, que eles não desejavam mais pertencer à mesma comum espécie humana. Na ideia de raça, encontrou-se resposta dos boeres à monstruosidade esmagadora da descoberta da África. Todo um continente povoado e abarrotado de selvagens. Nessa ideia, resultaram os mais terríveis massacres da história. O extermínio das tribos honestotes pelos boeres, as selvagens matanças de calpetes no sudeste africano, alemão, a disseminação da pacata população do Congo, reduzida de uns 20 milhões para 8 milhões. E o que é pior, a adoção desses métodos de pacificação pela política extrema europeia. É bom a gente acrescentar aqui que a ideia do racismo foi substituída no século XX, foi substituída, em vez da raça, pelo país, certo? Então, boa parte, não só das elites coloniais, né, no caso do Brasil, mas também as elites imperialistas, começaram a deslocar da raça para a nação. Então, a nação que é ruim, os povos dessa nação que é ruim, quer dizer, o brasileiro é corrupto, o brasileiro é inferior ao europeu, não é mais a raça, é a ideia de nação no geral, que é o que se chama de culturalismo. Esse culturalismo vai substituir o racismo, mas vai penetrar de maneira muito grande, principalmente nos países colonizados. Então, é comum você querer muito mais visitar uma França, uma Europa, do que uma Argentina, um Chile, certo? Então, vai haver esse deslocamento racista, que é um ideário do capitalismo contemporâneo, certo? Bom, aqui a dominação, eu coloquei um mapa, certo? Isso aqui é para vocês verem, antes da Conferência de Berlim, como é que era a África, e depois, ela vai ser praticamente dominada toda pela Grã-Bretanha, né? O Sudão, o Egito, a Espanha em menor escala, bem menor escala, né? A Alemanha também vai ter uma força grande, e a França, sobretudo, certo? Aqui vai ser a dominação da Ásia, certo? Como eu já havia dito, ela vai ter uma certa autonomia maior em relação à África, mas mesmo assim vai ser muito colonizada, certo? E colonizada